Eu quero seguir e contar que o texto final da PEC da Segurança deve ser lançado nesta semana. Hoje, na Câmara dos Deputados, os governadores de São Paulo e de Goiás, que são o Tarcísio de Freitas e o Ronaldo Caiado, criticaram essa proposta enviada pelo governo Lula. Vamos voltar então a conversar com o nosso André Anelli e entender quais são as principais críticas. A gente está falando de um estado que tem uma relevância grande no termo segurança pública, que é o estado de São Paulo, e um outro que conseguiu implementar uma política de segurança pública que passou a ser bem reconhecida no país, que é o de Goiás, de Ronaldo Caiado. O quanto também essas opiniões elas trazem peso e mexeram ali com a sessão, hein, André Anelli? Conta tudo pra gente. Pois é, Evandro, são governadores de oposição ao governo federal, importante a gente destacar, e que ao longo de todo esse processo de apresentação da proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública já vinham se manifestando de forma contrária a esse texto e apenas reforçaram então toda essa contrariedade em relação ao tema. A gente começa destacando a fala do governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que classificou como um presente às organizações criminosas todo esse conjunto de regras proposto pelo governo federal, que prevê como, por exemplo, a concentração de esforços, a padronização de ações e de processos junto à União, junto ao governo federal, o que, na avaliação de Tarcísio Gomes de Freitas, iria enfraquecer a autonomia dos estados no combate à criminalidade. A gente percebeu logo de cara, Ronaldo Caiado, que a PEC era cosmética, que ela não resolveria os problemas. Porque, na verdade, simplesmente o que ela estava fazendo, deputado Mendonça Filho, era elevar ao status de emenda à Constituição aquilo que já está previsto na lei única, na lei do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP. Isso significa que o Estado brasileiro está admitindo que a lei do SUSP não pegou, que a lei do SUSP fracassou. E aí, é um clássico no Brasil, se a lei do SUSP fracassou, eu tenho que levar isso ao status constitucional para tentar dar envergadura, para tentar fazer pegar. Isso não faz o menor sentido. E nessa mesma oportunidade, durante a Comissão Especial de Segurança Pública, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que estava ao lado de Tarcísio Gomes de Freitas, reforçou essas críticas também sob o ponto de vista da possível retirada de prerrogativas dos estados. Essa emenda à Constituição da maneira que ela veio do governo federal, é o maior presente para as facções criminosas. É um verdadeiro liberar as facções criminosas no Brasil, como ela foi redigida pelo governo federal. A expectativa é que o relatório do deputado federal Mendonça Filho seja apresentado nessa comissão especial da Segurança Pública na quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. E inclusive para a imprensa, Mendonça Filho já antecipou alguns pontos desse relatório dele, desse parecer dele. Um dos pontos é justamente o que ele chama de um freio no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, que, nas palavras dele, não pode invadir prerrogativas do Congresso Nacional, no sentido de propor, então, resoluções que seriam, na verdade, uma prerrogativa dos legisladores, de fazer com que leis sejam, então, aplicadas no sentido de combater a criminalidade. O CNJ, nas palavras dele, não pode ter essa função, não pode sobrepor a função do Congresso Nacional, além, é claro, de também ele impor, nas palavras dele, um limite ao Conselho de Segurança, ao Conselho que debate segurança pública, vinculado ao Ministério da Justiça, que passaria a ser apenas consultivo e não teria também o poder, então, de editar resoluções, de determinar algumas ações, justamente no sentido de não invadir também as prerrogativas do Congresso Nacional. Evandro. Valeu, André Anelli, bom trabalho para você. Gente, vamos retomar a conversa então sobre segurança pública e sobre as manifestações dos governadores de São Paulo e de Goiás que criticaram a proposta, a PEC da segurança pública apresentada pelo governo federal. Para refrescar a memória de todo mundo, eu vou chamar aqui as manifestações dos governadores e aí a gente ouve os nossos comentaristas. Vamos começar com Tarcísio de Freitas. A gente percebeu logo de cara, Ronaldo Caiado, que a PEC era cosmética, que ela não resolveria os problemas. Porque, na verdade, simplesmente o que ela estava fazendo, deputado Mendonça Filho, era elevar ao status de emenda à Constituição aquilo que já está previsto na lei
única na lei do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP. Isso significa que o Estado brasileiro está admitindo que a lei do SUSP não pegou, que a lei do SUSP fracassou. E aí, é um clássico no Brasil, se a lei do SUSP fracassou, eu tenho que levar isso ao Estado Constitucional para tentar dar envergadura, para tentar fazer pegar. Isso não faz o menor sentido. Ô, Mano, você entende que seria uma proposta cosmética, como menciona o governador de São Paulo? Não, eu entendo que a proposta poderia avançar muito mais, mas que tem aspectos que são importantes e substanciais. Por exemplo, quando a gente fala da Operação Carbono Oculto, que foi a operação que conseguiu chegar na Faria Lima e desbaratar fintechs que estavam sendo utilizadas para lavagem de dinheiro do crime organizado, por que essa operação se deu? Porque havia nela a participação decisiva da Receita Federal e de órgãos financeiros com toda a inteligência da operação. Mas sabe o que eu já ouvi de uma das funcionárias de carreira da Receita que participou diretamente dessa operação? Que durante a fiscalização da Receita, é possível saber de vários outros casos que cheiram mal. Mas hoje, em função de como a lei está posta, a Receita não pode passar para o Ministério Público e dizer, investiga isso aqui. A Receita só investiga quando provocada pelo Ministério Público. Ou seja, o que é que a gente precisa mudar e o que é que traz a PEC da segurança? A incorporação dos órgãos de fiscalização financeira como parte do ecossistema da segurança. Isso está na PEC. Agora, é claro que poderíamos ter muito mais avanços a respeito, por exemplo, dos cumprimentos de pena, de como que nós temos a execução penal, toda a questão da farra, da porta giratória do crime. Nada disso, de fato, foi tocado pelo texto trazido pelo governo. Mas não dá para jogar fora o bebê com a água do banho. Fala, Zé Maria Trindade. Pois é, olha, eu tenho a impressão que está no caminho certo, tem que discutir, inclusive, mudança constitucional. Eu estou convencido, e até por exemplos internacionais, como El Salvador, para combater o crime organizado e tocar minimamente nos problemas da segurança pública, é preciso mexer na Constituição. Muitos deputados entendem que é impossível, porque precisava mexer, por exemplo, em direitos individuais, que são cláusulas pétreas da Constituição. É o caso de facções criminosas, há um entendimento geral de que é preciso um rigor tão grande que a Constituição não vai permitir. Mas, de qualquer maneira, eu não gosto como os governadores criticam sem apresentar sugestões, né? Essa PEC está nas mãos de um deputado que não é aliado, ele é de oposição, o deputado Mendonça Filho. E veja bem, ele tem convocado o governador, então era a hora dos governadores, né, inclusive os de direita, falarem não. Nós precisamos sim de mudanças na Constituição e as mudanças que nós propomos são estas e estas. Por exemplo, essas críticas do Ronaldo Caiado são ao projeto antigo, que nem foi o que veio para o Congresso, mas o primeiro projeto do governo. O governo mudou para mandar ao Congresso exatamente diante das críticas. Então era hora de fazer uma crítica propositiva. Eu quero também, antes da gente continuar aqui, chamar o trechinho relacionado à fala do governador Ronaldo Caiado de Goiás. Vamos lá. Essa emenda à Constituição da maneira que ela veio do governo federal, é o maior presente para as facções criminosas. É um verdadeiro liberar as facções criminosas no Brasil, como ela foi redigida pelo governo federal. O Acácio Miranda, o governo federal proporia algo que seria um presente às facções criminosas quando se fala em PEC da segurança pública? Meu avô tinha um ditado que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A segurança pública é o grande problema do Brasil e seja a nível federal, seja a nível estadual, ninguém tem conseguido dar respostas efetivas e duradouras. Essa briga relacionada à PEC, ela está muito mais relacionada a um federalismo à brasileira. E por que federalismo à brasileira? O Brasil, por mais que seja uma república federativa, não tem força nos estados. Todos os poderes, ou pelo menos a maioria dos poderes,
estão concentrados na União. A única exceção onde os estados têm força da segurança pública. Então, o grande... Acácio, retome, porque a gente perdeu um trechinho do que você estava dizendo. Vai lá. E o único aspecto, talvez, onde os estados tenham força efetivamente na nossa Constituição é no seu artigo 144, que fala da segurança pública. Portanto, essa briga relacionada à PEC, ela é uma briga de poder. Se a União trará para si os poderes dos estados ou se os estados vão manter pelo menos este poder. E quando nós lembramos que estamos às vésperas de um ano eleitoral, essa briga fica mais intensa. Fato é que o PL antifacção que vai para o Senado dá uma resposta muito mais efetiva que a PEC da segurança. E os governadores e a presidência da República não perceberam isso ou não deixam que a população perceba. Repito, essa briga da PEC leva ao nada, a lugar nenhum no fim do dia. Bruno Musa, tem um minutinho para você, arremate. Bom, vamos lá. Minha grande crítica à PEC, eu gostei muito do que o Mano falou, não precisa jogar o bebê com a água fora, realmente. Eu acho que originalmente ela tinha coisas muito positivas, mas o meu grande ponto, que foi até o que eu li, o escrito que eu fiz aqui para o pessoal, que a gente tem um grupo de WhatsApp, que é justamente isso, é a centralização como um todo, a centralização da definição da política pública de segurança no governo. Eu acho que cada vez mais nós tínhamos que dar autonomia às polícias locais. Por exemplo, a GCM ter autonomia de polícia ostensiva ali na sua própria região, copiando, por exemplo, as grandes práticas internacionais. Nos Estados Unidos, que funciona muitíssimo melhor, você tem as polícias dos condados, os counties chamados por lá. As polícias elas têm o poder sem entrar e extrapolar nos poderes das outras polícias aqui no Brasil, ela poderia fazer esse combate à criminalidade na maneira regional. É impossível você dizer que um combate ao crime organizado no dia a dia seja muito mais eficiente, centralizado na mão de poucos, do que, obviamente, descentralizado aonde o problema de fato está. E é aí, para mim, onde reside o grande problema. O governo quer centralizar orçamento e controle em absolutamente tudo nele. E aí perdemos eficiência.